Bom, pessoal, nós vamos fazer a correção das atividades e a gente vai começar pela atividade da página 113, né? Questão 1, 3 e 5, né? 3 e 4. E na primeira atividade a gente vai classificar as variáveis apresentadas no questionário. O questionário ele tem apresenta pra gente algumas variáveis aí. Nós vamos caracterizar cada uma, né? Classificar cada uma. Bom, a nossa classificação vai ficar o seguinte: as variáveis quantitativas elas podem ser discretas ou contínuas. As discretas nós vamos ter aí a idade e o número de filhos, não é isso? Lembrando que as variáveis quantitativas discretas são aqueles números que podem ser representados por números inteiros, e as variáveis quantitativas contínuas vai ser massa e altura, né? São as variáveis que a gente pode representar por números não inteiros. As qualitativas, né, estão divididas em ordinal e nominal. Na ordinal nós vamos ter grau de instrução, classe social, e a nominal sexo e estado civil, ok? Essa é a primeira questão. A próxima questão diz o seguinte, é a questão 3. Seja o conjunto P dos elementos que compõem determinada população em uma pesquisa estatística e ao subconjunto de P correspondente à amostra que será pesquisada, ou seja, A é a população e P é a amostra. Em que circunstância o A vai ser igual a P? Bom, o A vai ser igual a P somente se, né, todos os elementos da população forem pesquisados. A população seria igual à amostra. Então, no caso. A próxima questão é a questão 4. Diz o seguinte: uma fábrica de automóveis pretende produzir mensalmente 5.000 unidades de um novo modelo. Porém, com o objetivo de testar os itens de segurança, a fábrica realizará uma pesquisa simulando acidentes com esse automóvel. Em sua opinião, nessa pesquisa o fabricante utilizará a população ou a amostra dos automóveis? Bom, nesse caso ele vai ter que usar uma amostra, não é? Porque se ele usar a população, ele vai detonar todos os carros dele. Então teria que ser uma amostra. Ele vai fazer o teste em alguns desses carros. No próximo exercício, que é o exercício da página 121, nós temos o seguinte, ó. Diz: exercício 14, né? O gráfico representa as cestas convertidas por uma equipe em uma partida de basquete de acordo com a população correspondente. Aí nós temos o seguinte, ó, cestas de 2 pontos, 60%, cesta de 3 pontos, 25% e cesta de 1 ponto, 15%. Letra A. De quantos pontos foi a maior parte das cestas convertidas? Para a letra A não precisa fazer cálculo, né? Só você olhar, foi 60%, que são as cestas de 2 pontos. B. Sabendo que essa equipe converteu 40 cestas ao todo, qual foi a pontuação obtida por ela? Bom, aí nós vamos ter que fazer aos poucos, né? Nós temos o seguinte, ó. Então, letra A fica cesta de 2 pontos. Na letra B, nós vamos ter o seguinte, 15%, 15 sobre 100, de 40 cestas. 15% são as cestas de 1 ponto. Então, fica o seguinte, cortou 0 com 0, 15 vezes 4, 60. 60 sobre 10 fica 6. Então, ele fez 6 cestas de 1 ponto, que dá 6 pontos. 60% foram cestas de 2 pontos. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 60% de 40, cortou 0 com 0, isso com isso, 6 vezes 4, 24. Então, 24 cestas de 2 pontos, que dá 48 pontos. E 25% dessas cestas foram cestas de 3 pontos. Cortou 0 com 0, 25 vezes 4 é 100. 100 dividido por 10 dá 10. Então, 10 cestas de 3 pontos dá 30. Somando 6 mais 48 mais 30, nós temos então um total de 84 pontos, que é a solução da questão. A próxima questão é a questão 15, diz o seguinte, ó. Uma instituição de ensino superior oferece cursos de graduação em diferentes áreas de conhecimento. Aí nós temos, ó, exatas, 13 cursos, humanas, 8 cursos, biológicas, 9 cursos e tecnológica, 10 cursos. Construa um gráfico de setores. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar o gráfico, tá? Olha só, o gráfico vai ficar desse tipo, tá? Dá um pause no vídeo e constrói o gráfico.
Questão 16, ó, nós vamos ver o gráfico com a pirâmide etária. E aí ele pede para você resolver a questão. Letra A diz o seguinte, ó, quais faixas etárias possuem entre 640 mil e 650 mil indivíduos entre homens e mulheres? Essas faixas etárias estarão bem aqui, ó, entre 20 a 24 anos, entre 20 e 24 anos, aqui, ó, e de 25 a 29. E nessa faixa aqui, ó, ok? Então vai ficar assim, ó. Letra A, 20 a 24 anos, de 25 a 29. E na letra B ele pergunta o seguinte, ó, na faixa etária entre 0 e 4 anos, há mais homens ou mulheres? Há mais homens, não é isso? E na faixa etária entre 60 e 64, há mais mulheres. A letra C, ele diz aproximadamente quantas pessoas são da mesma faixa etária que você. Aí vai depender da sua idade, né? Você vai fazer pessoal. A questão 17 também te mostra um gráfico, né? A questão 17 diz o seguinte: observe as áreas florestais desmatadas na Amazônia Legal. Observando o gráfico. Letra A. Em qual ano foi registrada a maior área desmatada? Muito fácil de ver no gráfico, né? O ano foi o 2008. B. Podemos afirmar que a área desmatada a cada ano de um período apresentado foi sempre decrescente em relação ao ano anterior? E por quê? Não foi decrescente. De 2012 para 2013 teve um crescimento. Então não é sempre decrescente não. De 2014 para 2015 também houve um crescimento, ok? Na letra C ele pede o percentual de aumento de 2015 a 2014. Então, para a gente calcular o percentual, a gente faz parte sobre todo, não é isso? E aí nós temos o seguinte, a parte vai ser a diferença entre o ano e o outro. Dá 819 dividido para 5.012, que é o todo, não é? Dá 0,1634, ou seja 16,34%. Pessoal, a próxima questão é na página 127. A gente tem aí para você calcular a média, a moda e a mediana de cada conjunto de valores, não é isso? Na letra A nós temos esses valores aqui, ó. Para você calcular a média, você vai somar 3 mais 8 mais 15 mais 5 mais 3 mais 12 mais 7 mais 11. Eu somei aqui 8 valores, então divide por 8. 64 dividido para 8 é 8. A moda é aquele número que se repete mais vezes, não é isso? Então nós temos o 3, ó, que se repete duas vezes. Então a moda é 3. E a mediana é o valor do meio. Como o número aqui é par, não vai ter o valor do meio, não é? Então nós vamos pegar os dois do centro, somar e dividir para 2. Lembrando que antes de você fazer isso, você tem que colocar na ordem crescente, do menor para o maior número. Então ficou assim, ó, na ordem crescente, certo? Aí então os dois do meio é o 7 e o 8, 7 mais 8, 15, dividido para 2, 7,5. Então é a mediana. Bom, na letra B, a gente vai calcular a média do mesmo jeito, ó. Somou todos os valores, nós temos aí 15 números, divide para 15, então nós temos a média, no caso aí 6,8. A moda são os números que mais se repetem, no caso o 10 e o 9 se repetem o mesmo número de vezes, que é 2. Então a moda é o 10 e o 9. Para calcular a mediana, como são 15 valores, né, se eu dividisse ao meio, ficaria 7 para um lado, 7 para o outro, e o 8, né, o do meio aqui ficaria sozinho. Então, colocando na ordem crescente, do menor para o maior, menos 6, menos 1, 0, 1, 3, 5, 7. O oitavo número é o 8, tá? Ficaria 7 para cá, 7, mais 7 para cá ficaria 14, 7 mais 7, 14. Então, o do meio seria o oitavo número. Não precisa você colocar os outros não, tá? Coloca só até o oitavo número que está correto já. Na letra C, nós temos também 15 valores. Olha só. E aí, somando todos eles, nós temos menos 9,2, certo? É o valor. A moda é o número que mais se repete, no caso aqui é o menos 7, ele se repete duas vezes. E a mediana, como são 15 valores, então nós teremos o oitavo número como sendo a mediana, colocando na ordem crescente do menor para o maior.
nós temos aqui que a mediana vai ser o menos 7, ok? Na letra D, da mesma forma, coloquei aqui os valores, né? Temos negativo e um positivo, somando tudo deu 0. 0 dividido para 13 é 0. A moda é o que mais se repete, então o menos 1 se repete 2 vezes, então a moda é o menos 1. E a mediana, como são 13 números, né? Então ficaria 6 mais 6, 12. Então o sétimo número seria a mediana. Colocando na ordem crescente, temos que a mediana é 0. E a última questão, né, que é a questão 19, ele apresenta para você um gráfico. Esse gráfico. E aí ele pede para você calcular a média, a moda e a mediana, na letra A, das alturas desses prédios. E na letra B ele pergunta qual prédio deve ser desconsiderado para que a média das alturas diminua. Nesse caso seria, qual seria essa média? Bom, então nós temos o seguinte. Para calcular a média, nós somamos todos, né? São 5 prédios. Somamos todas as alturas, divide para 5. Então nós temos que a média aqui é 50. Não tem um número que se repete mais de uma vez, então esse é amodal. No caso, como não se repete mais de uma vez, a modal. E a mediana, né, que seria o número do meio. São 5 valores, então o do meio é o 508. Ó, aqui. Ok? Na letra B, ele pede qual prédio deve ser desconsiderado para que a média diminua. Para que a média diminua, tem que ser o prédio de maior valor, não é? No caso aqui, nós vamos desconsiderar esse Califa, né? Que ele tem 828 metros. Tirou ele, esse valor. Qual seria a nova média? Eu vou somar e dividir para 4. Ficaria a média, então, 480,5. Essas, pessoal, nossas correções dessas atividades desse período, né? Desse mês. E até a próxima.